deixa este homem, principalmente se ele for o seu homem, criar atitude, hábito de homem? Mas que frase machista, que termo estranho. Eu sei que eu mesma estranhei esse pensamento por muito tempo. Então, o que eu vou dizer aqui pra vocês, eu só pude dizer hoje porque eu estou aplicando em mim. Eu vou explicar. Eu entendo que para muitas pessoas, principalmente grandes mulheres, mulheres fortes, mulheres donas de si, isso é um termo muito estranho, porque por muito tempo, anos a fio, pra quem não sabe, eu tenho um relacionamento que no final desse ano faz 7 anos. Aquilo pra mim era irreal, mesmo estando dentro de um relacionamento de 7 anos. Com um bom homem, com um homem, mas eu ainda tinha hábitos que impediam ele de ter atitudes que eu necessitava. E hoje eu só posso trazer esse vídeo e falar desse jeito com vocês por ter criado algo dentro de mim. Literalmente criado do zero algo que eu não tinha. E trabalhar isso, e melhorar isso, e ainda ter que trabalhar muito isso, tá? E o que é isso? É a feminilidade. Estranho, né? É muito estranho, porque, cara, eu sou maquiadora. Tem coisa mais feminina? Eu sou apaixonada pela beleza. A área da beleza me encanta e me preenche de um jeito assim. Eu sou, sabe, eu sou fascinada pelo belo. E eu falo do belo com muita facilidade. E eu tenho acesso ao belo. Porém, não é a mesma coisa. E eu tinha dificuldade para assumir isso. Não é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que produz o belo com facilidade. Sabe? Eu vou deixar algumas fotos de antes e depois de alguns clientes. Esse é o meu trabalho. Criar o belo, produzir o belo, montar o belo. Saber remanejar e transformar alguém para conseguir, através de um ato, alcançar o belo. A maquiagem. Isso você pode também, talvez, fazer da sua casa, se automaquiando, se penteando, sabe? Se cuidando. E eu não tinha essa noção palpável que eu tenho hoje, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que o que eu tinha e faço com muita facilidade, e não só facilidade, mas uma arte que eu realmente domino, não era a mesma coisa do que obter a feminilidade em mim. E aí eu tinha pontos e questões a minha vida inteira que eu não conseguia resolver, que eu não conseguia desamarrar aquele nó, dar continuidade a algumas coisas muito pessoais, específicas, e eu não conseguia superar outras, e não consegui superar todas ainda, mas eu tinha muitas questões internas sobre fazer demais, me doar demais, permitir demais, aceitar de menos. E, ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava há um bom tempo, não vou mentir, há um bom tempo. Cara, só para. Dá pra descansar já. E eu vou explicar pra vocês. O que acontece? Eu sou filha de uma mãe solo. Uma mãe que casa muito. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? É uma pessoa, uma mulher que é uma mãe solo, mesmo se relacionando com alguém, escuta isso com atenção. Ela continua sendo uma mãe solo. Que aquele cara pode ser o melhor homem do mundo e ele pode se tornar talvez um pai. Eu nunca vivi isso. Mas talvez você tenha vivido, tenha tido essa graça, esse presente. Eu tenho amigas que viveram com o padrasto e são as melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Eu não tive essa sorte, eu só tive azares na minha vida. E, assim, mesmo assim, elas me ensinam muito sobre isso, essas minhas amigas. Que, na realidade, elas têm uma mãe maravilhosa, que é muito forte, e que teve a chance e a graça em Deus de conhecer uma nova pessoa, e essa nova pessoa se tornou e agregou a elas. Porém, infelizmente, não mudou, sabe? Não mudou. A mãe continua sendo a mãe solo. E a mãe solo, ela por si, ela tem que desdobrar-se e criar mais força e resistência, uma casca dura a tudo. Porque tudo vai ser ela. Ela vai fechar todas as contas do mês com força ou deixando alguma coisa passar. Ela vai resolver todos os problemas, os dela e os seus. Ela vai abrir mão de si por você. E isso aí é uma coisa que faz muito esforço, sabe? A mãe faz muito esforço. E ao mesmo tempo, ela cria muitos buracos na cabeça dos seus filhos. E não é um ataque a nenhuma mãe, de jeito nenhum. Hoje que eu sou mãe, eu entendo o valor que é poder ter a sorte de criar a minha filha com o pai dela. Mas eu sei que, infelizmente, não é a realidade de muita gente, porque eu fui criada assim. Só que isso é muito inevitável, tá, gente? Você acabar causando, você pai em geral, mãe, pai, acabar gerando
um machucadinho no seu filho, sabe? Uma mágoazinha. E por muito tempo eu vi essa mágoa que eu tive e tenho, de certo modo, nas minhas irmãs também, que fez a gente ficar bruta pra vida, sabe? E a gente passou a vida inteira reproduzindo isso. E assim, gente, é uma coisa que hoje eu enxergo, mas eu não conseguia enxergar. A gente passou a vida toda falando, não, porque a gente é muito forte mesmo. Tem algum problema com isso? Não. Só que a gente não consegue enxergar que a gente tá criando uma parada tão complicada pro futuro, tão complicada pra hora de se relacionar com o outro. Porque a menos que você só vá se relacionar com o Espírito Santo, vai virar freira, vai se entregar pra Deus. E eu não tô nem de piada. Você vai ter que se relacionar com o outro, independe do sexo. Mas você vai acabar se relacionando com outra pessoa. E pra você não levar feridas pro outro, e aqui eu vou dar um foco em relacionamentos heterossexuais, porque é a minha visão mais ampla e limpa. Você acaba tomando posse de pesos que não são seus. Como que você faz pra gerenciar isso? Porque eu não sabia como fazer pra gerenciar isso. E ao mesmo tempo, eu me pegava muito curiosa com muitos pontos, como eu sou, com a mulher virtuosa. Gente, assim, óbvio, eu sou cristã, acredito em Deus e acredito muito na Bíblia. Gente, eu tenho uma dificuldade para lidar com isso. É uma coisa resistente em mim de uma forma inacreditável. E de um ano, mais ou menos, pra cá, se não tiver um pouquinho mais, meu marido ele tem trazido muito coisas assim pra mim. Textos bíblicos e questionamentos. E pra quem não sabe, meu marido, ele acredita em Deus, mas ele nunca frequentou uma igreja evangélica do jeito que eu frequentei. O máximo que ele teve acesso foi a Igreja Universal, que não é o mesmo estilo de igreja, por exemplo, assembleiana, outro estilo, é outro estilo. E assim, ele tem trago questionamento já tem um tempo, e isso tava criando buracos na minha cabeça, cada vez mais profundos, sobre... A gente falava muito e continua falando sobre amor, e sobre o que o amor suporta, e sobre a atenção, e sobre se doar, e sobre se permitir, e esperar. Pra quem não sabe, eu não sou casada no papel, então a gente tem conversado muito sobre isso, mais ou menos um ano. E essas coisas têm me feito entender que eu ainda preciso fazer muitas renúncias, e por isso a vontade de gravar esse vídeo. Porque se você não permite que a pessoa que esteja com você se torne o homem, você não vai ter espaço para ser mulher, não vai ter espaço para ser feminina, você não vai poder lutar para ser você, para falar isso eu não vou fazer, ou simplesmente não fazer com a paz no seu coração de que a pessoa vai fazer. E eu não conseguia, eu não desligava essa parte minha, de jeito nenhum. E o que acontece, que é tão complicado, eu sou uma solucionadora nata de problemas. Eu fui criada, eu fui formulada para ser uma solucionadora nata de problemas. E aí é que entra o que eu tô falando. Eu acho que todas nós, na verdade, mulheres que foram criadas por uma grande mulher, por uma mulher muito forte, ou porque tinha um homem que não ocupou um espaço, ou porque foram criadas por mães solo, que tinham que ser tudo isso. E eu repito, eu não estou querendo ofender de forma alguma. Eu só estou pontuando o que eu vivi e hoje enxergo. E eu sou o famoso beirão. Cara, eu vou trocar uma coisa que seja simples de cão. Se não for uma coisa muito absurda, muito difícil. Eu vou desentupir as coisas. Eu vou botar um varal, eu vou fazer. E, gente, eu já cheguei a trocar caixa de descarga sozinha. Com uma neném pequena. Agora, faz cabimento? Primeiro, não fazia cabimento porque eu tava com minha filha pequena. Segundo, não fazia cabimento porque eu morava numa casa que tinha caseiro, tá? Era só eu ligar. Terceiro, eu tinha um homem. Este homem passou muitos dias, na época eu tava no quartel, passou muitos dias trabalhando, e aquilo tava me incomodando, porque pingava. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Fui e fiz. E pior que ficou bom. E aí que tá, sabe? Eu fui ali sendo aquilo o tempo todo. E aí tinha hora que eu olhava e falava assim, gente, menina, tô perdida no personagem, porque a fulana, a Beltrana, a ciclana, e eu abri o Facebook e o Instagram. Gente, elas estão sendo convidadas pra jantar fora. Menina, elas ganham flores. Eu não ganhava mais. Mari, mas isso não é uma coisa, não tá ligada com a outra. Tá assim. Tá assim. Sabe o que tá? Porque o seu discurso começa a mudar. Nota isso. Gente, quando essa chave virou na minha cabeça, eu despenquei numa violência do patamar que eu mesma construí, degrau por degrau, tijolo a tijolo. Eu caí, mas eu caí assim, tão doída, tão machucada. Falei, peraí, eu quero casar assim. Eu quero ser pedido em casamento.
Cara, eu quero uma aliança de casamento. Eu quero me casar. Só que a Mari, ela construiu isso de que eu não preciso disso. Cara, eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que só esse momento. Eu tenho pavor dessa ideia de me vestir de cupcake, né? Aquele vestido cheio. Eu tenho, assim, muita aflição de muita roupa. Então, na minha mente, eu olho um vestido de noiva e eu vejo aquele cupcake formadinho, menina. Eu fico, não, aquilo ali não é pra mim, nunca vai ser pra mim. Porém, um outro lado meu diz, cara, por que não é pra você? O que você tem que você merece menos pra você não ter? Um casamento. Não precisa ser vestida de cupcake. Porque eu realmente não tenho. Eu acho que nunca tive um vestido ideal. Sabe? Aquele desejo, nem uma inspiração. Acho que nunca tive. Mas assim, independe. Eu posso casar de pijama, igual a Tata Werneck, se for do meu caso. Mas eu digo assim, o momento, a celebração, que não é pra mim. Que não é só pra mim, que não é só pra minha filha, né, que é o fruto do meu relacionamento, que não é só para o meu esposo, mas é pra mim a união com algo além de tudo, que é o meu Deus. Como fica? E isso me emociona, porque eu precisei passar por muitas coisas que ninguém sabe que eu passei, pra entender que eu mereço e eu desejo um homem. Eu não quero um homem, e eu abro aí muitas aspas e parênteses, delicado, só delicado. Atencioso, só atencioso. Eu quero um homem que resolva todos os meus problemas. Eu quero. Nossa, esquisito. É esquisito pra mim. Hoje ainda. Mas há algum tempo atrás, poucos meses atrás, era terrível pensar numa coisa dessa pra mim. Não eu. Eu batia no peito e falava, cara, eu vivi 20 anos sem Igor. Eu vivo mais 20. Será? Menina, será? Hoje eu vivo 7 anos com Igor. E eu vivo com muita naturalidade, com muita facilidade. E ele costuma me lembrar disso. Hoje ele me lembrou disso, por isso eu tô gravando esse vídeo. Você tem um marido. E você tem, né, no meu caso, eu tenho a oportunidade, e tive a oportunidade de criar minha filha. E de não fazer nada para ninguém se eu quisesse. Nunca só pra ficar cuidando da minha filha. Eu sei que não é o desejo de todas as mulheres. Eu estou pontuando algo que funcionou pra mim e algo que eu vivi. Eu tenho a oportunidade de não fazer esforço, não fazer nada que seja um esforço. De tudo, sabe? Tudo ser custeado sem tá caro, é ruim, eu não quero fazer. Não tem isso. Eu falo e é feito. Eu quero trocar de telefone e eu ganho um telefone novo, que eu quero, eu vou lá e escolho. O meu trabalho é só fazer isso, ir lá e escolher. Como uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa pobre, eu sou bem resolvida com isso, e como uma pessoa casada, né, que se relaciona com uma pessoa trabalhadora só, sabe, não é herdeiro, não é rico, é só trabalhador, eu sou uma pessoa que pode ter a alegria de dizer que tem paz pra ir no mercado, fazer uma boa compra, pra sair, que a minha filha tenha paz de poder estudar numa escola particular, de poder ter brinquedos de livre acesso, até mais livre acesso do que deveria, de poder sim escolher fazer ou não festa de aniversário anualmente, mesmo eu não movimentando 20 centavos do meu bolso para qualquer uma dessas coisas ditas. Hoje eu tenho a paz de dizer que é uma pessoa que faz tudo por mim. E não é sobre dinheiro, mas é sobre esse sentimento que eu desconhecia. Então, antes eu dizia, não, mas eu vivi 20 anos, eu vivo mais 20. Hoje eu digo, tá, eu vivi 20 anos sim. Mas será que hoje, com 7 anos junto, o meu coração não é mais curado e vive mais em paz? E não é por conta do dinheiro, mas é por conta do ombro amigo. Da real sensação de preenchimento, de carinho, de amor, de preocupação, de cuidado, de acalento, de suas dores são as minhas dores, seus problemas são os meus problemas, nós somos um. De saber que tem uma pessoa que me olha e sabe quando eu não tô bem, só de me olhar. Entende? De que a gente se entende olhando um pro outro se a gente estiver no meio de muita gente. E que a gente sabe pequenas coisas que chateiam o outro. E que se preocupa em não fazer. E que se preocupa como falar. E recente, semana passada mais precisamente, ele se alterou. Que já é, assim, uma coisa muito inacreditável, porque ele não é uma pessoa de se alterar, de gritar. E aí, ele foi, levantou, veio até mim, me beijou, me pediu desculpa e voltou e foi dormir. Ele trabalha à noite, né? Ele dorme de dia, né? E aí aquilo pra Mari antes, porque ele não é uma pessoa, como eu falei, de se alterar, mas já aconteceu uma vez e tal. Eu não lembro quando, mas já deve ter acontecido antes. Mas pra Mari de antes, cara, aquilo ali ia passar batido. Ou eu ia ficar remoendo ódios e fúrias e fúrias e... Gente,
Eu me senti outra pessoa na semana passada quando isso aconteceu. Caraca, eu falei, meu Deus, que incrível. E eu vou dizer pra vocês que eu quero fazer mais vídeos sobre feminilidade, mas eu quero trazer sempre com sabedoria aqui, porque eu acho que é um assunto muito mais complicado do que as pessoas falam por aí. E eu quero trazer baseado no que eu for desenvolvendo, no que eu for aprendendo, no que eu for melhorando. E se eu não sentir melhor ou avanço, eu não quero falar mais. Se eu sentir que eu caminhei para algum caminho que é contra o que eu imagino, o que eu penso, eu também não quero mais. Então, assim, é uma coisa que eu hoje estou vivendo e aprendendo a viver. Por isso eu quis trazer esse primeiro vídeo. Só que ao mesmo tempo eu tenho essa sensação de que isso tem agido em mim em cura. Eu tenho tido muitos sonhos. O Espírito Santo tem falado comigo diversas vezes, de diversas formas, principalmente sobre a volta dele, sobre a minha vida, sobre mudanças. E eu sinto que isso é uma delas, sabe? Eu sinto que ter acesso a essa feminilidade é dar espaço cada vez mais para o Igor fazer o que ele precisa fazer, para eu me sentir apta a fazer o que eu preciso fazer, para que assim nós possamos casar, para que assim eu possa voltar a ser da igreja como eu quero e necessito ser, sabe? Isso a gente precisa assimilar cada vez mais porque salvação é individual. Independe da atitude do outro, que depende da sua atitude para com Deus. E eu tenho feito um processo de campanha com Deus particular, íntima, secreta, sem falar muito, sem dizer os motivos, e ninguém sabe os motivos, e até quem tá orando junto comigo, que é minha mãe, ela tem os motivos dela, eu não sei, eu tenho os meus, ela não sabe. É tipo assim, vamos orar junto? Vamos orar junta. E estamos orando junta. E o processo tem sido completamente saudável, completamente gostoso, completamente em Deus, porque é silencioso, é contínuo, e não é doloroso, é amoroso. E por mais que eu, como eu falei, eu tenho tido sonhos, gente, assim, coisa de ter 4 sonhos numa semana. Você acorda assim. E ao mesmo tempo, eu acordo ofegante e o sentimento, a sensação é de paz. Filha, não adianta. Nada neste mundo seria capaz de trazer um sentimento igual que não seja o Espírito Santo. Estou toda errada. Quem acompanha aqui no canal conhece que eu sou uma pessoa deslocada. Eu falo de tudo e mais um pouco. Essa é a minha vida, é quem eu sou, é a minha realidade. Eu acho que esse canal ele me diverte, me distrai tanto exatamente por isso. Porque eu sou eu, gente, o tempo todo. Eu tô arrumada, desarrumada, falando de bobeira, falando de dorama, fazendo piada, falando de sentimento, de relacionamento, falando de Deus, falando de tudo, porque eu vivo tudo isso. Então, se não for pra ser tudo que eu sou, é melhor não ser nada. E isso tudo, pra mim, tem esse sentimento de aprendizado, sabe? Esse primeiro vídeo, ele é pra te abrir os olhos mesmo, sabe? Eu acho que eu passei por aquela frase, pô, não tem uma amiga? Cara, tu não tem uma amiga pra te avisar? Eu não tive, tá? Eu não tive. E eu acho que o contrário, esse processo ele me afastou de algumas pessoas que eu considerava amiga e eu também quero fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que me mostrava que eu não tinha. E às vezes você não tem. E eu gosto muito de ver aqueles vídeos das pessoas falando como foi pra elas mudar a sua vestimenta. E ao mesmo tempo, eu vejo que roupa nunca foi uma coisa que mexeu muito comigo, mas ação, gente. Nossa, Deus sabe. Ação, cara, é uma coisa muito difícil pra mim. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Falando pra vocês que quando eu me emocionei, gente, eu mandei mensagem pra ele. Eu não sei se ainda tem, se eu tiver, eu vou botar um print pra vocês. Eu mandei mensagem pra ele, agradecendo por ele ter me pedido desculpa. Eu jamais faria isso. Eu nunca fiz isso. Na minha vida, eu nunca fiz. 27 anos. Eu nem saberia por que fazer. E eu nem sabia qual era esse sentimento. E é óbvio que pra um monte de gente agora eu vou parecer uma idiota, uma trouxa. Sabe por quê? Porque eu vi várias pessoas já na minha vida tendo atitudes parecidas, não exatamente iguais, mas parecidas, e eu pensava, que babaca, que mona burra, nossa, que trouxa. Eu pensei isso, menina, whatever. Só que com o sentimento que eu tive, o preenchimento que eu tive, cara, eu agradeci a Deus. E não adianta, não vai entender quem não passou por uma situação assim. Não vai entender. Não vai. Talvez esse vídeo ninguém entenda. Talvez 2 entendam. Talvez 2 concordem com metade. Só se você passa, você entende. Porque quando eu via vídeos de outras pessoas sobre feminilidade, que processo com Deus, e essa abertura, porque você tem que se abrir pra mudar, eu falava, cara, eu nunca vou conseguir. Que preguiça que eu tenho de pessoa assim. Ai, porque o yin, o yang. Ai, porque o feminino e o masculino. Gente, a minha polaridade masculina, ela deve ultrapassar a minha altura, deve ser um morenão forte, malhado, e a minha polaridade feminina deve ser uma criança de 2 anos que não anda ainda porque tem a perna fraca e gatinha. E eu falo isso hoje rindo, porque, assim, pra mim, eu sou uma pessoa muito visual, então pra mim isso funciona. Mas, assim, essa ideia de polaridade feminina e masculina, isso sempre perturbou a minha mente. Porque não, na minha cabeça não fazia sentido alguém como eu, que sempre faz tudo, que resolve tudo, que mete a mão, que... Cara, na minha cabeça não fazia sentido. Eu vi aqueles vídeos
Ai, porque eu não troco um pneu. Ai, porque não abre a porta do carro. Ai, porque se me chamar pra fazer uma coisa e não tiver resolvido tudo, eu não vou. Eu ficava, oi? Ai, porque eu não pago conta. Isso é uma coisa que eu já não faço quando eu tô com a minha pessoa. Na verdade, desde que a gente se conheceu, desde a primeira vez que a gente saiu, eu não paguei nada. E até hoje é um hábito que ele tem. De vez em quando, ele fala, hoje você vai pagar a conta. E dá 10 minutos ele já resolveu tudo. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi com ele. Antes eu não tinha tanto. Eu não tive dates ruins quando eu era solteira. Eu tive dates com pessoas muito legais. Me levavam pra fazer coisas legais. E que pagavam, sim. Mas era uma coisa muito escambo. E mais pra frente eu faço um vídeo falando sobre isso, sabe? Aquilo fazer por você, esperando você devolver de outras formas, entende? Mas hoje eu tenho essa sensação que não é por isso, é por cuidado. Então, muitas das vezes eu falo que quero fazer uma coisa diferente, a gente faz isso dentro da nossa própria casa, depois que a nossa filha dormiu, junto, sabe? Só por aquele momento junto. Por valorizar aquela situação, seja um filme, seja uma série, seja conversar e rir, comer uma coisa diferente e ficar ali, junto, só junto, sabe? E hoje eu entendo, hoje eu vejo que a minha parte feminina, ela é muito enfraquecida. Então, como eu vou conseguir construir uma mulher sábia? Como eu vou conseguir querer entender provérbios, querer entender o amor que Deus fala, sabe? O amor que a gente. Eu vou botar o versículo certinho aqui pra vocês. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aquele amor que. Gente, eu amo o versículo que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, porque o homem tem que amá-la como Deus amou a igreja. E eu sei que talvez, se você não acredita em Deus, ou se você não tem tanto conhecimento sobre a igreja, sobre a palavra e tal, você não vai entender. Mas eu sou encantada por essa parte. Eu sempre tive pavor da primeira parte. Ai, porque a mulher tem que ser submissa ao homem. Eu sempre tive pavor disso. Na minha cabeça, isso aí era tipo assim, pegar todo o meu eu e triturar no liquidificador, sabe? Me machucava. E, ao mesmo tempo, pensar em ser amada por alguém como Cristo amou a igreja, aquilo na minha mente, isso, gente, desde adolescente, sempre foi uma parada assim, cara, imagina. Não. Eu vou trazer exemplos. Deus deu seu filho unigênito, único, para ser crucificado. E Cristo foi crucificado pelo amor. Gente, desculpa. Se você não tem acesso ao sentimento que é pensar em ser amado assim, você tem muito pouco acesso a um amor único, divino, sabe? Ao sentimento disso. Pensa que ele amou o mundo todo, a ponto de carregar os nossos pecados, de sofrer pelas nossas dores, de morrer, para que nós não precisemos passar por isso, para que nós possamos ter livre acesso a ele, ao amor dele, à companhia dele, à graça dele. Gente, na minha cabeça, ser amada assim é uma coisa que preenche todas as lacunas do seu ser. É aquele amor que não é sobre vaidade, sobre beleza, sobre dinheiro, sobre status, é sobre alegria constante. É sobre a leveza de você não ter ciúme demais, você não se preocupar demais, você não sofrer demais. É paz, é saúde, é sossego, sabe? É você não brigar porque você fala, cara, esse cara me ama. Cara, esse homem é completamente rendido por mim. Pra mim é sobre isso. Mari, mas você tá falando de Deus. É, gente, é bíblico. Que você deve ser amada. Como Cristo amou a igreja. Imagina, que coisa mais linda, que declaração de amor maravilhosa. A Bíblia, ela tem todas essas nuances. A Bíblia é cheia de camadas. Ela fala de amor da forma mais profunda, linda e visceral possível. A Bíblia, ela é toda diferentona, entendeu? Ela é um livro cheio de coisas. Lá você vai ter guerra, você vai ter sangue, você vai ter morte, você vai ter amor, você vai ter nascimento, você vai ter nação, você vai ter criação, presentes, paixão, quente. Tem tudo isso. Você vai ter a verdade, o conhecimento sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, o aprofundamento sobre tudo isso, mas você vai entender primordialmente, para mim, o amor. E isso tem me pegado, isso tem me ajudado a mudar. E eu tenho orado muito sobre essas coisas, eu tenho aprendido, eu tenho sido revelada muito em sonhos sobre tudo isso, porque eu acho que se partisse de mim não partiria. A gente se conhece, a gente sabe os nossos problemas, as nossas falhas, os nossos erros, não é mesmo? Esse vídeo tá enorme, mas é porque tinha que ser sincero e eu acho que só vai assistir quem tiver que assistir. Eu acredito muito nisso, acho que é por isso que eu gosto tanto do canal aqui do YouTube. Eu tô sumida porque eu acho que eu tô passando tudo isso. Eu tô meio sem jeito de falar.
sabe? Tô meio sem, sei lá. Eu tenho muito o que falar e não consigo. Que bom que você assistiu e eu espero que você tenha entendido. Eu tô em processo de aprendizado e eu vou levar vocês nesse meio. Bem doido. Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.